Olá a todos! Hoje eu venho trazer como tema a rigidez de comportamento. Essa é uma característica de muitas pessoas, mas especialmente comum no autismo. Muitos pacientes trazem como queixa principal a rigidez de comportamento, ou seja, aquela pessoa que precisa que as coisas aconteçam daquela determinada maneira, naquele horário, daquela forma. Se não for daquele jeito, aquela pessoa muitas vezes se desregula e isso influencia em várias questões da vida daquela pessoa e da sua família. E acontece muito também dos pais ou da própria pessoa trazer como queixas outras demandas e por trás daquilo, daquela queixa principal, quando a gente vai conversando ao longo da consulta, eu começo a identificar que a rigidez de comportamento está atrás daquela queixa principal. Então a gente precisa também, nestes casos, trabalhar essa inflexibilidade para ajudarmos aquela pessoa na queixa que ela trouxe. Então, por exemplo, alguns pais chegam como queixa principal trazendo agressividade. E aí, quando nós começamos a conversar, eu sempre busco entender em quais contextos que aquela agressividade acontece, o que possivelmente desencadeia, como acontece. Então, muitas vezes a gente observa que o que desencadeia essa agressividade é justamente a rigidez. Se as coisas não saem exatamente como a pessoa imagina que seja naquele exato momento, se precisa ter qualquer desvio do que ela imagina, do que ela almeja, a pessoa já apresenta aquele comportamento agressivo. Então, a gente trabalhando essa inflexibilidade, nós vamos ajudar na agressividade. O desfraude, por exemplo, não sempre, é claro, por isso que as fórmulas é importante que seja sempre individualizada. Mas em algumas situações, quando a gente trabalha a rigidez, a gente ajuda no desfraude. Algumas pessoas só conseguem evacuar ou urinar em determinada posição, de determinada maneira, e então elas têm dificuldades de fazer essa transição para o uso do sanitário, por exemplo. A seletividade alimentar, em alguns casos, também está associada a um padrão de rigidez. Muitas vezes a pessoa não apresenta dificuldades com texturas, com sabores, mas ela precisa daquela rotina, daquela rigidez de acordar, comer aquele alimento. Se não tiver aquele ingrediente no almoço, ela não consegue comer. Então, quando a gente consegue essa flexibilidade também, a gente ajuda lá na queixa principal, que foi, no caso, a seletividade alimentar. Então, é muito comum a rigidez de comportamento estar presente, mesmo que ela não seja a queixa principal. Então, nós temos muitos florais de diversos sistemas que trabalham essa rigidez de comportamento. Então, de acordo com as características individuais, são selecionados esses florais e que muitas vezes vão ajudar não só na queixa principal, mas em toda a qualidade de vida daquela pessoa e da sua família.